Sombras se estendem pelos cantos de Sombra Vale. Esta pequena cidade isolada esconde segredos. Sussurros de antigas lendas ecoam pelas ruas estreitas. Os moradores locais falam de forças das trevas que espreitam além da vista. Neste cenário sinistro, a ambição de um jovem irá desencadear um mal terrível. Andrés Moreno se destaca entre os moradores da cidade. Seus olhos queimam com uma sede insaciável por conhecimento. Como estudante de medicina, ele passa incontáveis horas debruçado sobre livros de anatomia. Seu pequeno apartamento está repleto de diagramas do corpo humano. Mas os livros didáticos podem ensinar apenas até certo ponto. Tarde da noite, Andrés sonha em desvendar os mistérios mais profundos da vida e da morte. Ele anseia por ir além das fronteiras da medicina moderna. Essa obsessão o isola dos outros. Eles acham seu foco intenso perturbador, mal sabem eles o quão longe ele irá para satisfazer sua curiosidade. As lendas da cidade falam de acordos obscuros e preços terríveis, pagos por conhecimento proibido. Esses contos são mais do que apenas histórias para assustar crianças. Eles são avisos. Mas Andrés, em sua arrogância juvenil, não lhes dá ouvidos. Ele está prestes a descobrir que algumas verdades têm um custo terrível. Em uma tarde sombria de outono, Andrés se depara com um antiquário. A vitrine empoeirada chama sua atenção. Lá, aninhada entre tesouros esquecidos, está uma cadeira de madeira ornamentada. Suas esculturas complexas retratam formas humanas contorcidas em agonia. Algo nela o atrai. O dono da loja, um homem velho com olhos leitosos, parece ansioso para se livrar dela. Esta cadeira tem uma história. Ele grasna. Pertencia a um médico que fez descobertas incomuns. O coração de Andrés dispara. Ele sabe que precisa tê-la. O preço é suspeitosamente baixo. Enquanto Andrés carrega seu prêmio para casa, ele sente uma energia estranha pulsando através da madeira. A cadeira parece sussurrar segredos além de sua audição. Ele a coloca no centro de seu estudo apertado. Ela domina a sala como um trono. Naquela noite, Andrés não consegue dormir. A cadeira o chama. Ele se senta nela, passando os dedos pelas esculturas complexas. Um arrepio percorre sua espinha. Ele se sente como se olhos invisíveis o estivessem observando. Estudando-o, julgando-o. Mal sabe ele, este é apenas o começo. Uma tempestade se intensifica lá fora. Relâmpagos iluminam o rosto febril de Andrés enquanto ele se debruça sobre seus livros. A frustração aumenta dentro dele. Existem respostas além de seu alcance. Ele bate o punho na mesa com raiva. Eu daria qualquer coisa para saber mais. As palavras mal saíram de seus lábios quando um vento frio apaga suas velas. A sala mergulha na escuridão. Apenas a cadeira está visível, delineada por um brilho sobrenatural. Uma voz, como folhas secas farfalhando, preenche a mente de Andrés. Qualquer coisa? Ela pergunta. Você tem certeza? Andrés treme, mas seu desejo por conhecimento supera seu medo. Sim, ele sussurra. Qualquer coisa. A voz ri, um som como ossos se moendo. Então vamos fazer um acordo, você e eu. O ar fica denso com um cheiro de enxofre. Andrés sente uma presença invisível pairando sobre ele. Sua alma por conhecimento além do alcance mortal, a voz oferece. Você aceita? Andrés hesita por apenas um momento. Sua fome por compreensão supera todo o resto. Eu aceito, ele diz. Um raio atinge a área próxima, e Andrés grita enquanto uma dor lancinante percorre seu corpo. O pacto está selado. O amanhecer chega, mas o quarto de Andrés permanece envolto em sombras. Ele está sentado na cadeira, com os olhos arregalados e vermelhos. Sua mente corre com novos conhecimentos. Segredos da vida e da morte inundam sua consciência. Ele ri, um som desprovido de alegria ou humanidade. Nos dias que se seguem, Andrés se isola ainda mais do mundo. Ele só sai para reunir suprimentos, para suas experiências distorcidas. Os vizinhos o veem de relance, notando sua aparência esguia e olhos selvagens. Eles cochicham entre si, sentindo que algo está terrivelmente errado. O apartamento de Andrés se torna um covil de horrores.
Sons estranhos ecoam pelas paredes à noite. Odores fétidos escapam por baixo de sua porta. Aqueles que passam por perto aceleram o passo, fazendo sinais para afastar o mal. Mas ninguém ousa confrontá-lo diretamente. O medo toma conta da cidade, como um nevoeiro. Em seu estúdio escuro, Andrés se deleita com suas descobertas profanas. Ele ultrapassa os limites da vida e da morte sem se importar com ética ou moralidade. A cadeira pulsa com energia negra, alimentando sua loucura. Andrés não se vê mais como humano, ele se tornou algo mais, algo monstruoso. Seção 5. O desaparecimento de uma criança. A pequena Maria Gonzalez desaparece em uma noite fria de outono. Em um momento ela está brincando em seu quintal. No momento seguinte ela se foi. A cidade se mobiliza para procurá-la, mas a esperança diminui a cada hora que passa. Os pais seguram seus filhos perto, temendo um predador entre eles. Andrés observa a comoção de sua janela, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Ele sabe onde Maria está. Seus gritos abafados ecoam de um quarto escondido em seu apartamento. Ela será o tema de seu experimento mais ambicioso até agora. Uma maneira de preencher a lacuna entre a vida e a morte. À medida que a noite cai, Andrés começa seu ritual profano. A cadeira vibra com expectativa. Os gritos aterrorizados de Maria são rapidamente silenciados. Os vizinhos ouvem cantos em uma língua desconhecida, seguidos por um uivo sobrenatural. Os próprios alicerces da realidade parecem tremer. O amanhecer chega, revelando uma cidade em choque. O corpo mutilado de Maria é encontrado jogado em um beco. A polícia está perplexa com a natureza ritualística do crime, mas os moradores da cidade sabem. Eles viram a escuridão crescendo nos olhos de Andrés. Eles sabem o que deve ser feito. Seção 6. A descoberta assustadora da cidade. Uma multidão se forma do lado de fora do apartamento de Andrés. Tochas piscam no crepúsculo crescente. O ar é denso de medo e fúria. Eles batem em sua porta, exigindo justiça para Maria. O silêncio responde às suas chamadas. Então, lentamente, a porta se abre com um rangido. O fedor que sai é insuportável. Engasgando, os moradores da cidade entram empurrando. O que eles encontram desafia a descrição. Cada superfície está coberta de símbolos arcanos desenhados em sangue, potes cheios de espécimes não identificáveis revestem as prateleiras, e lá, no centro de tudo, está a cadeira. Ela pulsa com uma luz profana, parecendo extrair força dos horrores que a cercam. A multidão recua, benzendo-se. Isso é um mal além de sua compreensão. Eles procuram por Andrés, mas ele não está em lugar nenhum. Apenas sua risada, ecoando de todos os lugares e de lugar nenhum, preenche o ar. Enquanto eles se preparam para destruir a cadeira, o grito de uma criança corta a noite. Eles correm para o quarto escondido, arrombando a porta. Lá dentro, eles não encontram Andrés, mas algo que um dia foi ela. Uma forma distorcida e desumana está curvada sobre uma nova vítima. A criatura que era Andrés se vira, seus olhos brilhando com fogo infernal. Seção 7. Confronto e confissão. A coisa que um dia foi Andrés fala. Sua voz uma mistura discordante de humano e algo mais. Vocês não podem impedir o que eu me tornei, ele sibila. Eu vi além do véu. Eu provei o conhecimento que vocês não conseguem compreender. Os moradores da cidade recuam horrorizados. Uma alma corajosa se apresenta brandindo um crucifixo. O que você fez, Andrés? Ele exige. A criatura ri, um som que o gela até a alma. Eu transcendi a humanidade, ele se gaba. Eu me tornei algo mais, algo glorioso e terrível. Enquanto ele fala, a cadeira pulsa com intensidade crescente. O ar fica denso com o cheiro de enxofre. A cadeira me mostrou o caminho. A criatura continua. Ela me ofereceu poder inimaginável. Tudo o que ela pediu foram alguns pequenos sacrifícios. Ele gesticula para os corpos mutilados espalhados pela sala. Os moradores da cidade já ouviram o suficiente. Com um rugido coletivo, eles avançam.
A criatura que era Andrés revida com força desumana, mas mesmo seus poderes das trevas não são páreo para a fúria justa da multidão. Enquanto eles o subjugam, um homem pega uma tocha e incendeia a cadeira amaldiçoada. Seção 8. A lenda vive. A cadeira queima, liberando um grito sobrenatural que ecoa pela noite. À medida que as chamas a consomem, a criatura que era Andrés começa a mudar. Sua forma se contorce, tornando-se algo não muito sólido. Com uma risada final e terrível, ele se funde às sombras e desaparece. Os moradores da cidade procuram, mas não encontram vestígios de Andrés ou da coisa monstruosa em que ele se tornou. Eles queimam seu apartamento e todos os seus horrores, na esperança de limpar o mal de seu meio. Mas a lembrança do que aconteceu permanece como um gosto ruim no fundo de suas gargantas. Os anos se passam e a história de Andrés e da cadeira amaldiçoada se torna um conto de advertência. Os pais alertam seus filhos sobre os perigos da ambição desenfreada e do conhecimento proibido. Cuidado com a cadeira do diabo, eles dizem, pois ela oferece poder, mas ao custo de sua alma. Em noites escuras, quando o vento uiva pelas ruas de Sombraval, alguns afirmam ouvir risadas desumanas. Outros relatam vislumbres de uma figura distorcida espreitando nas sombras. A lenda de Andrés vive, um lembrete de que algumas verdades são melhor deixadas para lá e alguns acordos são caros demais para serem cumpridos.